uma indústria ou um empreendimento pode estar irregular ambientalmente, mesmo cumprindo as exigências da licença ambiental. Sabe por quê? Muitas vezes um PGRS foi feito de forma errada ou simplesmente porque virou um PDF esquecido na gaveta. E pior, muita empresa nem imagina que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos ele é um documento fiscalizável, que muitas vezes pode gerar multas, notificações, embargos e até comprometer financeiramente e não ter certificações ambientais que alguns fornecedores pedem. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como funciona um PGRS para indústrias e empreendimentos, o que realmente importa para os órgãos ambientais e o que nenhum consultor ambiental te conta, mas que salva muito cliente de dor de cabeça. Então, se você é consultor ambiental, esse vídeo pode mudar sim a sua forma de trabalhar com os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E de praxe, para quem ainda não me conhece, oi, eu sou a Paula Guarnieri, eu sou consultora ambiental de condomínios residenciais, industriais e empreendimentos e ajudo em toda essa parte da consultoria ambiental. E hoje vamos falar do básico, que é como fazer um PGRS que funciona na vida real e não só aquele engavetado. O primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é o que o órgão ambiental espera de um documento, de um PGRS de indústrias. A maioria das empresas, ela acredita que o PGRS é apenas aquela tabela de resíduos, uma lista de fornecedores e algumas fotos ali das áreas de armazenamento e tá tudo bem. Mas o órgão ambiental, ele exige muito mais do que isso. O PGRS vai provar que a empresa controla os seus impactos ambientais dentro da sua operação. E isso significa que o documento precisa responder algumas questões chaves. E eu vou trazer elas aí. Anota. Primeiro, quais são os resíduos gerados em cada etapa do processo produtivo? Os resíduos, eles variam conforme a produção, o turno ou é a sazonalidade. Como a empresa minimiza o que gera? Existe reciclagem? Existe o reuso? Onde e como se armazena temporariamente esses resíduos? Quais empresas coletam, transportam e tratam os seus resíduos? O que é resíduo perigoso e o que não é perigoso? Ainda, existem riscos de contaminação do solo, da água e do ar? E não menos importante, a empresa possui planos de emergência ou contingência? O PGRS precisa responder todas essas questões para ele se tornar completo. Muitas vezes o órgão ambiental tem já um modelinho no próprio sistema dos controles ambientais deles. Em outros casos não. Então é muito importante você fazer essas perguntas no seu cliente para você fazer um documento bem elaborado. Porque o erro fatal é que grande parte das empresas ela só copia e cola PGRS da internet. E aí vai criar um documento genérico que não tem muito a ver com a própria empresa e aí não vai dar certo. E ressaltando que o PGRS muitas vezes entra na questão de auditorias. Então, vale a dica de fazer sim todo esse checklist inicial antes de iniciar um PGRS. Tudo bem, mas como é que eu com essas perguntas eu vou conseguir elaborar o meu PGRS, Paula? Aqui vai que você precisa fazer um mapeamento dos resíduos no empreendimento. É o básico que precisa ser feito. Um PGRS de verdade, ele precisa ter uma trilha técnica que eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira etapa que eu classifico é a visita técnica aprofundada. Aqui nessa primeira etapa, você vai observar todas as questões do empreendimento, desde das questões do administrativo, lá na produção, na área externa,
em todas as etapas da indústria. Tem indústrias que são pequenas, que não tem, é mais enxuta. Outras vão ter vários setores e você precisa passar por todos eles. E você vai precisar observar alguns detalhes, como por exemplo, questões de matérias-primas, insumos, o maquinário, existe processo de corte, existe processo de mistura, de lavagem, pintura, geração de borra, geração de pó, de lodo, de cinzas por ter muitas vezes caldeira, embalagens, resíduos de aparas, até mesmo lá na estação de tratamento de efluentes existe a geração de lodo, existe geração de gordura. Então, nessa etapa do mapeamento é onde você consegue identificar os resíduos e às vezes o próprio pessoal do empreendimento nem se toca, nem sabe que existe tudo isso. Num segundo momento, você vai fazer o levantamento e a quantificação desse mapeamento. Então, você, como consultor ambiental, você não vai chutar nada. Tudo precisa ser esclarecido pela empresa. Ou seja, você vai buscar com eles notas fiscais de coleta, os registros da produção, do administrativo, o balancete interno deles, tudo com uma estimativa base no registro de estoque, de entradas e saídas, porque você precisa quantificar de uma forma mais próxima do ideal possível. Aí, por fim, depois de você fazer toda essa escalonada, você vai ter a última etapa, a nova NBR 10.004. Ela teve várias atualizações, mas o que você precisa saber é o que é resíduo perigoso e não perigoso. E na questão do não perigoso é o que é a coleta seletiva, o que vai para questões de coprocessamento, reciclagem, enfim. Essa classificação ela vai definir a documentação, o transporte, a destinação e até mesmo as rotinas internas do empreendimento. E o ponto mais fiscalizado em que você precisa também estar atento é o armazenamento e a operação. Acredite, muitas e muitas empresas são multadas porque está com o armazenamento inadequado lá para quando vai fazer a destinação. Por quê? E o que o PGRS vai te ajudar nessa etapa? Você vai colocar, vai constar no PGRS se aquele material, aquele resíduo precisa estar num piso impermeável, se precisa ter uma contenção secundária, se precisa ter uma sinalização de acordo com alguma NBR, o armazenamento daquele resíduo da produção, de óleo, combustível, o que for, ele precisa estar separado. Ele é um produto perigoso, ele tem alguma classificação, alguma da ficha técnica que precisa estar mais específico, precisa ter uma cobertura da chuva, está isolado, ter um controle de acesso, ter um kit de emergência próximo ao local. Então aqui entra um detalhe que quase ninguém coloca, que é a identificação das áreas de risco dentro da planta industrial. E esse detalhe da identificação ela vai trazer não só uma maturidade ambiental perante os olhos do órgão ambiental, mas também vai diminuir muito o conflito, a dúvida do própria operação, dos operadores, de quem trabalha ali, porque visualmente você já vai ter a identificação das áreas, de quem pode ter acesso, tem que tomar cuidado com aquele produto porque ele é perigoso, ele é inflamável. É aqui que eu preciso direcionar aquele resíduo, é naquela outra parte que eu preciso direcionar aquele outro resíduo. Então, a identificação das áreas é muito bom e precisa ser colocado. Aqui vai ser a chave para você também apresentar isso para o cliente e ele vai conseguir visualizar que até mesmo a empresa dele vai ficar muito mais bonita. E aí, por fim, no documento do PGRS ocorre a destinação. A destinação, você como consultor ambiental vai precisar orientar a empresa a guardar os MTRs, que são os manifestos de transporte dos resíduos, quando aplicável, né? Em alguns estados pode ser que ainda não exista isso, notas fiscais de transporte, as licenças ambientais do transportador, do destinador,
para você saber aonde que está indo o teu resíduo, porque você também ainda é responsável, porque você é o gerador. E também, dependendo, em muitos casos, caso não tenha licença, que seja de catadores, credenciados por prefeituras, enfim, os laudos de destinação, uma declaração, um contrato do coprocessamento, do aterro, da reciclagem. É muito importante ter toda essa lista no PGRS, porque quem não coloca vai perder ponto na fiscalização, porque a fiscalização vai entender, tá, mas vai para onde? Você pode até classificar internamente na empresa, mas esse resíduo está sendo destinado aonde? A empresa, ela tem a licença para você estar colocando aquelas cinzas da caldeira naquele local para irrigação, para adubação, para coprocessamento, para aterro, ok? E um ponto chave aqui também é para os produtos perigosos. É importante para as empresas com produtos perigosos entram também a rastreabilidade completa no PGRS. Quando você vai listar aquele resíduo perigoso, de colocar a ficha técnica, quem é o fornecedor, se tem número de ONU, evidências de EPI do prestador, certificação do operador que está manuseando, registros de emergência, enfim, tudo que às vezes há necessidade de você colocar. E um ponto importante no plano em si é você fazer essa classificação do resíduo perigoso com os demais resíduos em outra planilha, numa outra tabelinha, que aí você vai conseguir ver visualmente todos os resíduos perigosos que aquela empresa tem e quais são os não perigosos. Então, na hora da própria empresa observar, precisar incrementar, precisar retirar aquele resíduo, ou o órgão fiscalizador ir lá olhar, ou até mesmo um cliente solicitar esse documento, ser visível já, só não bater o olho, quais são a listagem completa dos teus resíduos perigosos e não perigosos. E por que eu dou, e por que eu indico fazer isso? Porque você vai conseguir fazer uma minimização de resíduos, o que vai diferenciar você, consultor ambiental, junto com o cliente. Porque aqui você vai mostrar para a empresa que não apenas é um descarte, mas você vai poder melhorar o processo dele. Você vai poder ajudá-lo na identificação, na substituição, muitas vezes, de matérias-primas, e na reciclagem interna mesmo, para reduzir custos, às vezes, da destinação, na otimização da classificação, da venda daquele produto, do descarte correto, muitas vezes da recuperação de óleo, de solvente, enfim, a segregação eficiente. E consultor ambiental, por que isso também é importante? Não precisa colocar isso no PGRS, não há necessidade. Pode ser que não, mas você pode entender que aqui você vai estar conquistando o cliente, ajudando a maximizar toda a questão do processo dele, vai te abrir portas para novos contratos, pode ter certeza disso. E por fim, e não menos importante, no final do PGRS é legal você colocar os planos de emergência ambiental. Para muitas empresas e empreendimentos pode ser que não seja obrigatório, mas algumas indústrias é. Então no PGRS precisa mostrar como a empresa reage, por exemplo, a vazamentos, a incêndios, a derramamento de combustíveis, a rompimento de tanques, quem é o contato acidental caso aconteça. Então aqui você vai poder, se há necessidade de colocar esse plano de emergência ambiental, é importante entrar o mapa de risco, fazer um mapa de risco da indústria, colocar onde são os pontos de apoio, quais são os EPIs necessários e específicos para aquele tipo de resíduo, se existe a necessidade dos procedimentos operacionais, um fluxo de acionamento de responsáveis, que vai mitigar toda a questão de acidentes e vai também deixar tranquilizado não só a empresa, a indústria em si, mas o próprio órgão ambiental. Finalizando isso, você vai ter um documento, um plano completo para apresentar para o seu cliente, para treinar o seu cliente e também apresentar ao órgão ambiental e qualquer outro órgão fiscalizador. E aqui vai uma relação importante.
a relação do PGRS com a licença ambiental. Normalmente, o PGRS cruza, sim, a vida do licenciamento ambiental. Quando você vai fazer o licenciamento ambiental de uma empresa, vai fazer a renovação dela, eles exigem o PGRS. Então, ela vai ser tanto na hora de você fazer um licenciamento, quanto na hora de fazer a renovação dessa licença. Para auditorias, para autos de infrações, é uma comprovação que você precisa ter essas informações cruzadas. Por isso, ter um PGRS que ele esteja atualizado, um PGRS que esteja linkado com todas as informações do empreendimento, ela vai permitir tenha redução de tarifa de transporte, diminuição dos resíduos gerados, pode ajudar na reciclagem mais eficiente lá para o pessoal que faz a reciclagem, venda dos resíduos, de muitos resíduos que tem sim valor comercial, melhora na imagem da empresa, vai ter uma empresa mais limpa, vai ter uma empresa com maior fluxo, vai ter a empresa que esteja comprometida assim com o meio ambiente, além de facilitar os acessos a certificações, como por exemplo a ISO 14001, ESG que está em alta, enfim. Então, resumindo para você, consultor ambiental, o checklist para você não errar para executar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos eficiente é visitar a planta, visitar o empreendimento, fazer o mapeamento do processo, classificar os resíduos, coletar e medir as quantidades de cada resíduo, definir as áreas de armazenamento, orientar a destinação, fazer treinamentos, incluir planos de emergência, garantir uma rastreabilidade documental, entregar um relatório final claro e objetivo e treinar a equipe operacional. E aí, consultor ambiental, me conta aqui nos comentários, esse PGRS que eu descrevi faz sentido para você? Você já elabora dessa forma ou sentiu dificuldade porque você fazia ele mais simplificado? E se gostou do vídeo, dê um curtir, me segue, porque toda semana eu posto bastante conteúdo sobre consultoria ambiental. E até o próximo vídeo.